Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a gente falar sobre empreendedorismo, mercado de inovação, independente do nicho. A gente traz profissionais de diferentes áreas e dessa vez não seria diferente. A gente trouxe sobre a área de odontologia, mais precisamente sobre a área de beleza voltada para a saúde e sobre como é empreender nessa área. A gente sabe que o empreendedorismo para a área da medicina é algo muito novo, algo muito disruptivo, muito atual, e que é uma mentalidade que está sendo adotada por parte dos profissionais de forma até mesmo tardia. Até a gente sabe que os jovens eles já começam na universidade sem ter essa mentalidade e a gente quer quebrar um pouco disso. Então, falando aqui diretamente com você, como que você pensa em sair da mentalidade do CLT? Você que já é um profissional que trabalha para outra clínica, você já pensou em ter a sua própria? Qual o caminho que você precisa de fato seguir para alcançar esse sucesso? Então fica nesse vídeo, porque a gente vai falar um pouco sobre como migrar do CLT. A gente sabe que para cada área, para cada nicho, o início é muito diferente, mas o caminho pode ser muito parecido. E para isso eu trago hoje Rayane Tindo, você que é cirurgiã odontológica, né? Você tem 2 clínicas hoje. Queria dizer que assim, você é realmente uma referência nisso, como muitos outros profissionais que tiraram essa mentalidade, né? Conseguiram migrar de mentalidade do CLT para o empreendedorismo. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi muito desafiador tudo para mim, né? Para chegar onde eu cheguei hoje, eu tive que estudar um pouquinho. E eu acho que eu só consegui mesmo por conta da minha faculdade de administração que eu fiz muitos anos atrás, antes da odonto. Na faculdade, ninguém ensina pra gente como administrar uma clínica. Eles vão ensinar o básico do que a gente vai fazer nos pacientes e se virem, né? Essa mentalidade de você ter o seu próprio negócio é algo muito diferente, porque você começa a ter essa noção depois da faculdade, né? Depois que você já tem o discurso, a habilidade técnica ali para exercer a profissão em si, né, Rayane? Hoje em dia, as faculdades de odontologia, elas estão durando em torno de 5 anos, então no 4º ano de faculdade, o pessoal já começa a se questionar, a ficar desesperado. E agora, o que eu vou fazer? Eu tô para me formar e eu não sei nada. E geralmente eles me perguntam, eu recebo bastante mensagem das pessoas que estão se formando agora. Como eu consegui abrir o consultório, como eu faço para administrar, eles não têm noção de absolutamente nada. E isso que você fala é uma dor de mercado muito grande, porque são jovens, que a gente sabe que muitos deles já não estão mais tão novinhos, com 20, 22 anos, já são pessoas com quase 30, muitas vezes. Né? Hoje existe uma busca muito tardia da graduação, tendo em vista a questão da quantidade de dinheiro que é movimentado para você bancar uma faculdade, muitas vezes privada. E a gente sabe que tem essa dualidade, né, de você ter dupla jornada, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Uma pergunta que eu te faço é que você teve um movimento contrário. Você se formou primeiro em administração para depois fazer a faculdade de odontologia voltada para esse mercado da beleza. Sim. Uma pergunta que eu te faço em relação a isso é quais habilidades você precisou desenvolver para além do profissional técnico ali como cirurgião dentista? Então, eu sempre quis fazer alguma coisa na área da saúde, sempre. Meu sonho era fazer algo na área da saúde. E aí eu não tinha condições na época, e aí eu resolvi fazer a faculdade de administração, que era o que dava para fazer. E eu consegui um trabalho, e esse trabalho me deu condições financeiras de fazer a faculdade de odontologia. Uhum. E aí, durante a faculdade de odontologia, eu continuei trabalhando CLT e rodando pratinhos, né? A gente faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali e consegue se formar. E aí, durante a faculdade de odontologia, eu já comecei a entender que eu precisava mais, que eu precisava usar o que eu aprendi na administração para poder ter a minha clínica, o meu consultório. E aí que eu consegui seguir com muito esforço, mas foi, né? Mas foi bem difícil. Você chegou a passar pelo momento do CLT, você trabalhando como cirurgião dentista para um outro tipo de serviço, né? No caso, trabalhando com seu serviço técnico para uma outra empresa? Não. Quando eu estava no 5º período, um rapaz advogado que tinha um consultório odontológico, ele não sabia administrar, o consultório estava falindo na época. Ele falou, eu vou vender esse consultório, você quer comprar? E eu,
Como assim eu quero comprar? Não tem como comprar. Eu tô fazendo faculdade, eu tô trabalhando, como é que eu vou comprar um consultório? Ele, não, parcela a perder de vista e você leva o consultório. Porque para mim tá sendo um prejuízo. E aí eu encarei. E aí eu coloquei pessoas para trabalhar para mim, até eu me formar, e fui administrando o consultório. E aí eu entendi a parte dos impostos, a parte dos funcionários. Toda a questão da gestão mesmo, né? Isso aí. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala muito aqui no podcast sobre gargalos, né? E você querendo ou não, acaba sendo um pouco do gargalo da própria empresa, porque você tem que fazer um pouco de tudo. Você Sim. é contadora, você é o financeiro, você também é saúde e bem-estar dos funcionários, você que pensa na sou gestão. marketing. Exatamente. Como que como que você vê hoje essa questão de administrar essas duas clínicas, que são duas empresas, querendo ou não, voltada para a saúde e para estética? Como é que você vê essa questão de você conseguir delegar? Porque em primeiro momento você assumiu sendo gargalo, mas em dado momento você precisa delegar para poder realmente conseguir estar em outra posição ali. Como é que foi para você esse processo? Eu acho que essa é a parte mais difícil para mim. Eu sou muito centralizadora. Então, hoje eu tenho uma equipe por trás de mim e cada um tem a sua função. E aí eu tenho que confiar as funções para cada um. Mas, a princípio, foi bem complicado. Até hoje, apesar de cada um ter sua função, eu fico em cima, eu vejo o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, eu vou olhando. De supervisionar mesmo de perto, mas né? se eu pegar tudo para fazer, eu não vivo, né? É muita gente. É marketing, é financeiro, é contador, é o trabalho braçal. Eu tenho hoje uma outra pessoa que atende no consultório comigo para me ajudar com os pacientes. Hoje a gente atende, sei lá, mais de 500 pacientes por mês. Então, é bem difícil. E delegar é importante. Porque você sai ali do front, né? E uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas tenham em relação ao mercado, tanto da medicina como da odontologia, principalmente voltada para a estética, a gente hoje sabe que você, por exemplo, você teve um negócio que caiu no seu colo, talvez você já tivesse essa mentalidade de fazer a gestão de um próprio consultório, mas isso muito à frente, utópico ainda, né? E de repente você tem um negócio caindo no seu colo que você fala, beleza, agora eu preciso fazer a gestão disso. Mas eu tô me formando e eu quero estar no front também de aplicar tudo que eu tô aprendendo. Como é que foi para você poder dividir essas duas Raianes, assim, no sentido de aplicar, porque tem aquele gosto de você ver a questão pronta, mas você tem uma empresa para fazer uma gestão ali em paralelo? Então, eu sempre falo que existem realmente duas Raianes, né? A Raiane, a doutora Raiane e a Raiane Rai. Então, nesse momento, tinha que ser a doutora Raiane para fazer o negócio andar. E organização. Sentar, colocar na ponta do lápis. Isso aqui é despesa e isso aqui é o que está entrando. O que eu posso fazer para esse consultório dar uma guinada, para esse consultório produzir, para ter pessoas aqui, para atrair pessoas. Então, eu comecei a pensar na divulgação local primeiro, para depois expandir um pouquinho mais para os bairros vizinhos. Quem são as pessoas que estão com um engajamento maior naquela região, naquele momento? E assim eu fui. Hoje vem pessoas de São Paulo, vem pessoas de outros estados, né? Santa Catarina, Espírito Santo, tem pessoas de outros países também que vêm para fazer procedimento com a gente, bastante gente de outros países. Às vezes tem um parente aqui próximo, eu vou para o Brasil, tem a doutora, vou passar lá. E eles aproveitam para vir. E assim eu fui separando e fui organizando e fui crescendo dessa forma. Hoje você ainda atua nesse front de fazer, de fato, os procedimentos? Sim. Isso, para mim, é o mais importante. Eu não quero deixar de atender ninguém, porque eu não quero que vire uma clínica popular. Eu não quero começar a colocar um monte de gente para atender, fazer o que eu faço, e simplesmente ficar em casa e virar uma administradora. Eu amo o que eu faço. Eu fiz a minha 3ª faculdade de odonto para fazer o que eu faço hoje. Eu gosto dessa parte, mas eu também gosto dessa parte administrativa. Então, eu vou, como eu te falei, eu vou rodando pratinhos, né? Exato. A gente roda um pouquinho aqui, roda um pouquinho ali e as coisas vão acontecendo. Eu acho que também, isso que você falou, por exemplo, das pessoas terem você como uma referência, o consultório, os 2 consultórios hoje como referências, e que vêm de outros estados, vêm de outros países, eles vêm para fazer o procedimento, muitas vezes, diretamente com você, por confiar no seu trabalho. Hoje existe um novo mercado da odontologia, né? A gente hoje tem um mercado muito voltado para estética e procedimentos minimamente invasivos e por aí vai.
Você sempre quis entrar para esse ramo ou você, no decorrer da graduação em si, você viu que era um mercado em ascensão e você entendeu que era algo que você gostaria de trabalhar diretamente? Não, eu entrei nesse mercado por gostar de resultado, de dar um bom resultado para a pessoa, do paciente entrar lá triste, chateado com o problema e sair de lá, nossa, que legal. O paciente, muitas vezes eu faço procedimentos, os pacientes saem de lá muito, muito felizes, chorando, agradecendo. E eu recebo mensagem de você mudou minha vida. Isso para mim é muito gratificante. Então, eu sempre quis fazer algo desse tipo, que eu pudesse mudar a vida de alguém, que eu pudesse fazer algo para que aquela pessoa se sentisse melhor, mexesse com a autoestima dela. Consequentemente, isso impacta na família, isso impacta no emprego, isso impacta no bem-estar. Porque a autoestima é o espelho, né? E isso reflete para todas as áreas da vida, isso é inevitável. Exatamente. E aí, a consequência disso é ter muitos pacientes, né? É estar numa área que hoje em dia é a área mais procurada, que é a área da beleza. E aí eu junto uma coisa com a outra. Às vezes um paciente vai lá, eu olho um exame e o paciente está super mal de saúde. Eu tenho que falar, não, vamos lá, vamos cuidar primeiro da saúde, depois a gente faz o procedimento. E a pessoa realmente cuida da saúde porque ela quer fazer o procedimento. Então, se ela não tivesse passado ali por mim, talvez ela nem soubesse que ela estava com um problema. Entendeu? E essa importância de você dar esse olhar também para o lado da saúde, não somente da estética, né? Sim. Quem é esse novo público que você observa que esse mercado vem atingindo, no sentido de que é um novo mercado consumidor, é um mercado que muitas vezes é mais jovem, então é um mercado também que busca por saúde, não somente mais por estética. Hoje a nova geração tem uma mentalidade mais isso, porque é uma mentalidade mais futurista, porque ela quer um futuro, uma saúde e um bem-estar a longo prazo. No seu ponto de vista, como especialista que recebe esse novo mercado consumidor diariamente no consultório, quem é esse novo público? E que muito pela razão da ascensão da internet, das redes sociais, que isso vem se tornando mais massivo de alguma forma. As pessoas estão com uma mentalidade muito saudável hoje em dia, né? Eles têm pensado muito em fazer o possível para ficar bem no futuro. Então, tanto da saúde quanto da estética. A academia tem em qualquer esquina, está sempre lotado. Então, as pessoas estão sim cuidando mais da saúde, mas elas querem também cuidar da estética. E eu sempre falo para eles, não adianta você ter uma casca bonitinha por fora e você tá todo ruim por dentro. Então, vamos cuidar dos dois. A gente equilibra. Eu atendo um público muito jovem mesmo, um público na faixa de uns 22 até uns 30 e pouquinho, que acaba trazendo mãe, acaba trazendo pai, acaba trazendo alguém da família, uma avó, mas a maioria do meu público é um público bem jovem. Você sente que essa busca também é mais pela prevenção e pela manutenção do que remediar no futuro, né? Com toda certeza. Hoje em dia, o Botox preventivo tá aí super em alta, né? Pessoas com 20, 22 anos têm feito o Botox não como forma de tratar, mas sim como forma de prevenir. E eu sempre falo também pro pessoal lá, vamos tratar, vamos prevenir, porque lá na frente você vai gastar muito mais para tratar. E graças a Deus as pessoas entendem isso. Quando a gente fala sobre, voltando um pouco também para o empreendedorismo dentro da odontologia, essa mudança também de mentalidade das pessoas que estão cursando, inclusive, migrando mais para esse lado da estética, porque é um mercado que bombou, principalmente aqui no Brasil. A gente vê que a maioria das pessoas, inclusive, estão buscando por procedimentos estéticos como uma forma de se sentir mais bonito ou prevenir algo no futuro. O que você sente que falta nessa mentalidade dessas pessoas, atualmente nos profissionais, que eu digo, na questão que seja um impeditivo de crescimento ou impeditivo até de a longo prazo entender o que ele pode se tornar profissionalmente? Qual acho que a carência de mentalidade que você sente como profissional que ainda falta, que se essas pessoas tiverem isso, vai ser disruptivo no futuro próximo? Eu acho que esses profissionais precisam ouvir mais o paciente que está ali, em primeiro lugar. Eu tenho algumas amigas, alguns profissionais, alguns contatos que buscam o que eu faço para poder fazer igual. E na maioria das vezes eles falam, mas eu tenho esse paciente está assim, eu não vou fazer isso. Mas é isso que o paciente quer? Você está infringindo alguma ética? Você está fazendo algum mal para o paciente? Por que não fazer o que o paciente quer? Então, acho que ouvir o paciente é muito importante. Investir em marketing é muito importante.
jogar tudo na rede social. Hoje, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas essas redes sociais são muito importantes para a divulgação de trabalho. É uma rede sensacional. Se você souber usar, é uma rede sensacional. As pessoas precisam se atualizar mais também. Abrir um pouquinho mais a mente. Para esse lado da tecnologia, né, Rainha? Exatamente. Tanto da tecnologia quanto do procedimento em si. Os procedimentos, a área da saúde toda, né? Ela se atualiza o tempo todo. Hoje é um fio de sutura que eu uso ou um adesivo que eu uso, que amanhã já não é mais esse. Já tem um outro melhor. Então, a gente tem que estar atualizando sempre, tem que fazer cursinho sempre, tem que investir nessa parte, tem que conversar com outras pessoas, tem que fazer network. Tem que estar atualizado, não tem jeito. Que ter uma troca efetiva com outros profissionais do ramo, porque também tem uma mentalidade muito competitiva de que você trava talvez um possível contato por medo do outro copiar você. E aí você sente que isso é um grande impeditivo de crescimento. Com certeza, com certeza. E essa troca ela é muito importante. O que eu faço talvez não funcione para um, mas funciona para o outro, e o outro que faz funciona para mim. Então, essa troca é importante. E uma coisa que você falou que é sobre o uso das redes sociais. Hoje, eu falando como público, né? A gente busca resultado. Então, se você entra numa rede social e não tem foto do que você faz, dificilmente você vai ter cliente, porque hoje a gente consegue ver o resultado num Reels, você vê no TikTok, você vê no Instagram, você consegue ver o resultado daquilo palpável, né? Então, hoje, eu vejo vindo muito nas suas redes sociais, que você sempre coloca o antes, o depois, o processo, para você ter essa forma de identificação desse público, de falar, beleza, tem um começo, um meio, um fim, chegou nesse resultado aqui, tá bem similar ao que eu quero para mim. Você tem muito esse retorno desse feedback dos pacientes de pegarem um print da rede social Total. E mostrarem para você? 90% chega com, eu quero esse resultado, eu quero algo parecido com esse resultado. Isso é bem legal. Eu faço isso também para desmistificar um pouquinho a ideia das pessoas que, eu vou sentir muita dor nesse procedimento. No caso das facetas, todo mundo pergunta, mas você vai desgastar muito meu dente, eu vou ficar com dente de tubarão. E não, eu não desgasto o dente quando eu faço resina. 99,9% dos casos eu não preciso fazer isso. Então, eu faço questão de colocar lá para a pessoa ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é mais tranquilo do que está todo mundo imaginando. Tem pessoas que vêm de outros profissionais que falam que sentiram muita dor, que foi absurdo e tal. Eu falo, gente, será que tá todo mundo pensando que vai doer tanto assim? Será que tá todo mundo achando que vai ser tão ruim assim? E aí eu sempre faço questão de colocar o antes, o durante, o depois. Quer dizer, eu tento o máximo que eu posso, né? Porque apesar da gente ter uma social media que faz isso muito bem feito, a gente fica muito na correria no consultório, né? Então, tudo que eu posso postar, eu posto. Não, e você falou algo, por exemplo, de muitos pacientes que vêm para a clínica, vêm de outros procedimentos. E que vem um trauma, às vezes, né? Dependendo de como foi feito. E hoje existe uma desinformação muito grande, até para quem nunca fez um procedimento. Então, hoje na internet você é bombardeado com conteúdo de todos os lados. De quem gostou do procedimento e de quem não gostou. Então, alguns profissionais, eles vêm adotando a mesma coisa que você, a mesma linha de trabalho, que é mostrar o processo, mostrar o resultado, mas mostrar também o processo de fato do que está envolvido ali antes do procedimento em si. Porque existe muita desinformação, principalmente para a área da saúde, né, Rayane? Muita desinformação. E o Google também não ajuda muito, né? Porque as pessoas vão lá no Google pesquisar. Não tem jeito. Às vezes eu falo com o paciente dentro do consultório, vai acontecer isso, isso, isso. Eu tenho um pós-procedimento que eu mando para o paciente, eu tenho um pré-procedimento que ele lê antes de entrar para fazer o procedimento. E na maioria das vezes ele sai de lá e olha no Google e fala, doutor, eu vi isso aqui no Google, é verdade. E a gente tem que falar, não é bem assim que funciona, e explicar e contar. Então tem que ter um cuidado a mais. Né? Você trabalha restaurando beleza, entregando autoestima. A gente começou a falar sobre isso no podcast, muito atrelado à saúde, né? Sim. A saúde por dentro disso. Quais que são os procedimentos hoje que as duas clínicas oferecem, atendendo esse mercado, esse novo padrão de consumidor, né? Que vem buscando pela estética, mas também atrelado à saúde. Então, quais são esses procedimentos, esses serviços hoje que as duas clínicas oferecem para esse mercado? Eu faço muita faceta em resina, faço lipoaspiração de papada, faço lift de pálpebra, faço rinomodelação,
São os procedimentos que estão bem em alta hoje. As pessoas procuram bastante. E é muito caro esse tipo de procedimento? Tem muita gente que deve chegar achando que é um absurdo, ou enfim, porque pelo resultado, tanto imediatista quanto a longo prazo, é um investimento. Sim. Mas qual é essa visão de valor, de custo que as pessoas têm quando elas chegam no consultório ou até pelas redes sociais? Principalmente pelas facetas. Antigamente, faceta custava 50 mil reais, né? 60 mil reais, que era uma faceta de porcelana que desgastava o dente. E ficava com um clássico dente de tubarão, né? Exatamente. Hoje já não é bem assim. Hoje custa 10% disso ou até menos. Então, as pessoas não precisam se assustar tanto assim, porque não é tão caro quanto era. E para um procedimento que você vai usar ele o resto da vida, se você fizer as manutenções certinhas, né? Porque eu preciso ver os pacientes a cada 6 meses, ver como tá. E é isso, né? As pessoas precisam entender que elas têm que voltar no dentista a cada 6 meses. Elas precisam fazer uma limpeza, elas precisam cuidar. Tem que voltar ao ginecologista a cada 1 ano, tem que fazer um check-up, é importante. Infelizmente, as pessoas têm essa correria do dia a dia e acabam esquecendo e não priorizando a saúde. E também acham que vão fazer o procedimento estético X, mas o pós também é muito mais, ou talvez mais importante em si do que o pré-operatório, enfim, o pré-procedimento que você vai fazer. Com certeza. Depois do procedimento que eu faço, eu sempre indico drenagem, eu estou sempre no WhatsApp, perguntando como você tá, como você acordou, se fez a drenagem, tá usando a faixa, no caso da lipoaspiração, né? Tá usando a faixa, tá tomando remédio direitinho, eu tento ficar em cima. É corrido, mas eu sempre dou um jeitinho ali de estar dando uma atenção, principalmente para as cirurgias, né? Que é mais delicado, né? O mercado da beleza, a gente falou muito que está em ascensão, a forma de trabalhar com essa restauração da beleza mudou muito. O que você mais vê dessa transformação em curto prazo? A gente até já convidou outras biomédicas, por exemplo, que também fazem o procedimento dentro da beleza, mas de uma outra maneira, com outros tipos de serviço. E elas falaram muito sobre algumas inovações, como é um mercado volátil, ele atualiza a todo instante. A gente está conversando aqui, no final do podcast, alguma coisa pode ter saído e vai mudar a forma como você vai trabalhar nas semanas seguintes. Mas o que você sente que mudou muito em um curto tempo, não só na forma de consumir um produto e um serviço estético voltado para a saúde, mas a forma em que isso tem sido procurado pelas pessoas? Eu tenho notado que as pessoas estão com menos medo de fazer os procedimentos. E elas querem se cuidar mais. Tudo há um tempo atrás era muito difícil. Então, para você fazer um preenchimento, sei lá, 4 anos atrás, que onde a área da harmonização estava começando, né? Estava engatinhando aí, porque começou mesmo uns 7, 8 anos atrás, era tudo muito caro. Era tudo com muito medo. Eu vou fazer, minha boca vai necrosar e vai dar um problema e não vai ficar legal. Então, hoje, a mentalidade das pessoas, graças a Deus, mudou muito. Hoje, eles têm menos medo. Então, acho que a curto prazo, depois do medo, eles estão procurando fazer tudo. Eu acho que eles ganharam muito mais confiança. Então, há uma busca muito desenfreada até pelos serviços. A gente fala um pouco sobre... Isso é ruim também, né? Exato, exatamente. A gente falar sobre isso, foi exatamente isso que eu ia te perguntar, Rayane, porque existe um limite aí também da Rayane empreendedora, que quer, obviamente, vender um serviço, isso vai retornar como lucro para você, mas existe também uma ética profissional quanto à saúde. Então, essa busca, essa autoconfiança, essa autoafirmação de produto tal, procedimento X, resultado Y... Essa autoconfiança desenfreada também leva um movimento de busca excessiva que, às vezes, não tem a menor necessidade, até porque o pós-operatório, o pós-procedimento, tem muito a ver com como o seu corpo vai reagir àquela invasão, né? Querendo ou não, é um procedimento que minimamente invasivo, mas é algo diferente que você está mudando no seu corpo. Então, qual é esse limite ético entre Rayane empreendedora, quer vender o serviço, mas também... Eu trabalho com saúde, eu preciso alertar esse novo consumidor que não é assim também que as coisas devem ser feitas. Exatamente, acho que a saúde é limite, né? Em relação à parte cirúrgica que eu faço, é saúde de ver exame de sangue, ver como tá e falar, olha, eu não vou fazer porque você tem um problema que precisa ser resolvido. Perfeito. Então, primeiro, vamos resolver esse problema e assim que você resolver, você volta e faz o procedimento estético. É a segurança para o paciente. E em relação ao limite, é uma pessoa que está bem, que chega lá,
querendo refazer, às vezes 3, 4 vezes o mesmo procedimento que já foi em várias outras pessoas e viu que não teve o resultado que queria. Então, tem que ter cuidado com as redes sociais também, porque eles pegam muita coisa da rede social. Paciente que chega lá que quer ficar com um narizinho de Barbie e não tem condições de fazer isso. Nem com o melhor cirurgião plástico do mundo vai deixar o nariz daquela forma, porque não é da genética da pessoa, exatamente, né? não faz o menor sentido. Então, tanto a saúde como o limite, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E tem gente que chega lá insistindo. Por favor, faz. E eu já neguei vários procedimentos, inclusive preenchimentos de procedimentos, para pessoas grandes, pessoas famosas, que chegam lá e falam, ai, bota mais e tal. Não vou colocar mais, porque sou eu que estou fazendo. E, assim, tá atrelado também a minha imagem. Se eu colocar mais em você, uma pessoa que tem 2 milhões de seguidores hoje na rede social, você vai ser bombardeada de comentários negativos. E quem fez? Exatamente. Foi eu, né? Então, calma aí, vamos ter um limite. E a importância desse limite, porque há uma resistência. Você bateu num ponto agora muito importante sobre as figuras públicas. Né? Grandes clínicas querem pessoas muito famosas, porque isso dá credibilidade, você se torna referência, isso é inevitável. Mas tudo tem um preço. Então, se você faz tudo o que aquele cliente quer, na internet as pessoas não vão entender que ele forçou ali a barra para ser feito de tal forma. Ele vai achar que o seu procedimento é aquele. Então, você está vendendo a tua imagem como profissional, a imagem da clínica. E será que vale esse custo? Como é que você, quando você atrai, por exemplo, um público mais famoso, por exemplo, que é o público que vai divulgar o resultado ali todos os dias, né, nas redes sociais, como é que é essa conversa e também essa curadoria, digamos assim, para você receber esse paciente que tem, né, um número de seguidores ali considerável nas redes sociais? Aí tem que entrar um lado da doutora Rayane psicóloga, né? Pegar o espelhinho e mostrar, olha para você. Se eu fizer isso, vai ficar assim. Se eu fizer assim, vai ficar assim. Vamos colocar um pouquinho, vamos ver como é que vai ficar. Daqui a 15 dias você volta, a gente faz mais um pouquinho. E aí, na maioria das vezes, quando faz, recebe comentários positivos e não coloca mais. Mas eu tenho que dar uma segurada boa ali, eu tenho que ter um joguinho de cintura, porque se deixar, eles... Porque também é ego, né, Rayane? Sendo bem sincera com você, quanto mais famoso você é ou famosa, você tem um ego muito grande de achar que você tem poder aquisitivo e que você está pagando, você tem que colocar. Mas você está trabalhando com a imagem de uma clínica, a imagem de um profissional e também com a autoimagem, né? E acho que perde um pouco isso. Então, você lida diretamente com o ego quando é para esse público que tem uma publicidade ali muito mais frenética nas redes sociais. Eu entendi essa parte deles e aí eu comecei a pedir para eles voltarem mais vezes. Então, eles vão, fazem um pouquinho, ver como fica. E aí, depois eles voltam de novo. Porque eles vão estar sempre ali, vai ser bom para mim. Perfeito. E vai ser bom para eles também. Porque eles vão estar fazendo outros procedimentos, entendeu? Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Para inflar esse ego que eles gostam. Sim. Ter o conteúdo que eles querem para rede social. Mas e, ao mesmo tempo, nada exagerado. Para dar um certo limite. Quando a gente fala de rede social... e a gente tem uma plataforma que é riquíssima, é absurdo o alcance, mas tudo tem um preço. Na internet tudo tem um preço. Eu acho que falta um pouco dessa ideia, né, dessa mentalidade. Porque você pode fazer um procedimento X e que várias personalidades públicas foram bombardeadas. Eu acho que não tem nem problema a gente falar alguns nomes aqui. Por exemplo, a Flávia Pavanelli, que é uma figura pública que é ícone de beleza teen, né, desde a adolescência. E ela foi fazendo tanto procedimento estético que as pessoas se assustaram. Então, foi um movimento inverso. As pessoas acompanharam aqueles pequenos procedimentos e aí, quando chegou num nível que até ela falou, não, acho que cheguei no limite, vou tirar. Porque é uma menina super jovem, ela não tem nem 40 anos, super jovem. Então, existe um movimento na internet de julgar aquilo e aí vem o medo do resultado. Né? Eu acho que vem o medo também dessa desinformação, porque uma pessoa pública dificilmente vai dizer o processo pelo qual ela passou e o que ela se submeteu, o quanto ela resistiu, o quanto ela forçou ali uma barra para chegar naquele resultado. Então, ela posta na internet, você vai ver o resultado, você vai achar que a profissional fez aquilo sem aumentar, bota mais um pouquinho, bota um pouquinho, enfim, de ácido hialurônico. E aí, de repente, tá um negócio que nas redes sociais as pessoas vão cair em cima. Mas também tem o outro lado, que são os bons resultados. E que as pessoas que têm uma fama vão
levantar a sua marca de alguma forma. Sim. Quando chega, por exemplo, casos assim de pessoas que querem encher a cara de diversos procedimentos de uma única vez, como é que é essa... Você sente que isso vem mais de pessoas talvez desconhecidas ou pessoas que têm uma fama maior e acham que o procedimento é igual beber água, já que tem dinheiro para fazer isso, né? Eu acho que vem dos dois lados. Os dois lados. O lado que acessa a internet, que vê no story uma foto com filtro, que vê o coleguinha lá com uma boca enorme e fala que quer aquela boca ali. Então, acho que é ambos os lados. E dos dois lados, eu sempre tento fazer o mesmo movimento. Vamos pensar juntos, vamos planejar. Já tive inúmeros pacientes. Porque eu fui com fulana, paguei 30 mil reais e não gostei do resultado, tô assim, tô assado. E o ácido migrou e eu tenho que fazer todo um trabalho daquela pessoa entender que não é colocando mais que eu vou resolver o problema dela. Exato. Então, eu preciso realmente sentar e conversar com cada um deles. Mas os dois lados. Tanto o público que eu tenho que é famoso, quanto o público que não é famoso, chega com a mesma ideia. Tem um movimento também, Rayane, que eu acho que é importante a gente bater aqui sobre essa questão do limite, né, do procedimento. Tem muita gente que procura uma clínica X, o procedimento não é o resultado bacana que ela esperava. Então, houve uma idealização, uma quebra de expectativa. E aí entra o desespero, né? Você não está satisfeito com aquilo, você até achou feio, até esteticamente, não é aquilo que você quer voltar para o anterior e aí busca uma nova clínica. Qual é o período de intervalo, ou se há de fato um período de intervalo, em que um procedimento ele foi feito de forma muito recente, uma clínica X, ele busca uma clínica Y, que pode ser uma das suas, para fazer essa reversão de procedimento? Isso depende muito do procedimento, né? Eu atendi uma pessoa bem famosa agora, que tem mais de 2 milhões de seguidores, que fez facetas com um dentista muito famoso também, daqui do Brasil, e que quando eu olhei, eu me assustei e eu falei, olha, não tá legal. Fico até surpreendida de ter sido a pessoa que fez. Então, vamos pensar em desfazer isso aqui para te dar uma saúde bucal melhor. Mas ela já tinha feito há bastante tempo. Então, assim, se for faceta, eu consigo reverter com um tempo curto. Se for um preenchimento, por exemplo, eu preciso tirar todo aquele preenchimento que foi feito. E aí vai uma semaninha aí, pelo menos, para fazer o efeito da hialuronidase, que é o que a enzima que a gente usa para degradar esse ácido hialurônico, colocar no rosto inteiro, ou então numa boca inteira, para poder melhorar, para a gente começar do zero. Se for um procedimento cirúrgico, tem procedimentos cirúrgicos que eu só posso mexer de novo depois de 90 dias. Então, depende muito do procedimento. Essa questão dessa busca, por exemplo, pelo exagero, a gente vê muito, tem até alguns vídeos que fazem essa cronologia de procedimento, né? Então, inicialmente, como o mercado era muito embrionário, os procedimentos estéticos há 10, 15 anos atrás era muito diferente. Sim. Você via aquele bocão, aquele botox super bem marcado. Não existia a frase, o termo minimamente invasivo. Isso não existia. Então, todo o procedimento estético, ele era muito voltado para isso, né? Então, quando você pensava em fazer botox, você falava, cara, eu não quero ficar com o rosto sem expressão. Então, essa era a referência. Hoje mudou completamente as referências. E hoje, o que mais tem são referências nas redes sociais, né, Rayane? E uma pergunta que eu te faço agora, referente a isso, é sobre tanto essa mudança da tecnologia dentro da medicina, as referências que hoje a gente tem com muito mais facilidade, e as referências que são muito distorção de imagem, né? Que existe muitos pacientes que têm uma distorção de imagem, isso é um problema psicológico que vai afetar a saúde física, querendo ou não. E isso dentro do consultório, você mesmo comentou que muitas vezes você se torna até psicóloga dos teus pacientes. Como é que funciona esse esquema, assim, dessa referência que pega desse processo de trazer para o consultório e você entender, identificar que é uma distorção de imagem muito grande, porque às vezes é um procedimento que não é minimamente invasivo, ele quer uma coisa bem exagerada, mas ele não tem nem noção do resultado disso. Como é que é esse processo de lidar com isso dentro do consultório diariamente? Eu acho que o profissional ele tem que ter pelo menos um pouquinho de senso, né? De olhar para o paciente e falar, opa, eu acho que isso aqui está exagerado. Depois disso, vem toda a métrica da harmonização, que a gente tem todo um cálculo para fazer
distância de sobrancelha para a base do cabelo, e terço inferior, terço médio, terço superior. A gente pode adequar toda uma face a isso. E a partir disso, a gente começa a explicar para o paciente que está exagerado, que não é assim que funciona, que não vai ficar legal. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão buscando muito mais pela naturalidade. Acho que a JK tirou agora há pouco tempo, né? Todo aquele preenchimento que estava no rosto dela. Isso vem sendo um movimento muito procurado, né? Por várias famosas, que é a retirada dos procedimentos que se tornaram... Querendo ou não, você faz, você vicia. Igual a tatuagem, né? Fala, você faz uma, você quer fazer várias. Então, acaba que você bota um pouquinho, na próxima sessão você quer botar mais um pouquinho. E quando você vê, o resultado tá muito diferente do que você esperava. Ou até que você entendia que podia ter aquele resultado em algum momento, mas fica o exagero. E aí perde a naturalidade. Você sente também que existe uma mudança de mercado também da beleza que vem adotando metodologias, né? Métodos, assim, de você fazer esses procedimentos, só que de uma forma mais naturalizada, né? Respeitando também os limites do corpo desse paciente em si. Eu falo para os pacientes que preenchimento, principalmente preenchimento labial, é um vício. Mas chega uma hora que eu falo, opa, calma aí, ó. Eles fazem falando assim, daqui a 2 meses eu volto para colocar mais. E eu sempre falo, brinco com eles, falo, não, 2 meses não, vamos fazer no final do ano? Deixa para fazer um pouquinho mais, vamos fazer para o Natal, o que você acha? A pessoa, vamos, deixa para fazer mais perto do Natal. Então, às vezes eu dou uns toquezinhos assim, eles começam a entender um pouquinho. Mas essa naturalidade é importante. Senão vai ficar todo mundo com a cara igual, né? Exatamente. E todo mundo muito preenchido, né? Exagerado. Exatamente. E perde, acho que, a identidade. Sim, existe... Hoje tá muito assim. Há muito tempo você só via muitas famosas mais velhas com grandes procedimentos por conta de questão... Todo mundo vai envelhecer um dia. Esperamos envelhecer um dia, né? Sim. Então, os procedimentos não eram preventivos, então eram sempre tardios. Então, obviamente, um corpo envelhecido que tem rugas, que tem a pele, né, flácida, não vai ficar com aquela estética de uma menina de 20 anos. Isso é impossível, né? Não é a natureza das coisas. Por mais que a tecnologia esteja avançada. Alguns profissionais prometem que vai ficar, não fica e fica horrível, né? Aí depois volta lá para consertar. Exatamente. E vira essa utopia, exatamente, né? Que é uma mentira. Você mente com a expectativa da pessoa que tá ali por uma beleza que talvez ela não vai conseguir atingir daquela forma. E é um loop infinito, né? Vai em outro e outro vai prometer outra coisa, vai prometer outra coisa. Essa busca desenfreada que às vezes é uma busca que falta dentro. Né? Muito do externo, eu quero fazer procedimento, mas falta uma busca interna do porquê que eu estou indo fazer isso. O que me incomoda? Exatamente. Essa é a primeira pergunta que eu faço. O que te incomoda? O que você acha? Não. O que te incomoda? O que está te incomodando aqui? Eu posso te oferecer 1 milhão de coisas para você fazer. Mas o que realmente está te incomodando? O que você olha no espelho todos os dias que você fala, acho que eu podia melhorar isso aqui? Então, é nisso que você tem que mexer. Porque também tem um movimento de, eu vou mexer no nariz porque me incomoda hoje. Mas se eu mudar o nariz, a bochecha... Porque tem muito isso também. Eu tenho amigas que já foram fazer procedimento estético e é engraçado porque depois que eu comecei a entrevistar algumas profissionais da área, biomédico, enfim, é uma mentalidade totalmente diferente que a gente acaba, né, tendo. Porque você tem a expectativa do que é aquela profissional, que a gente acha sempre que vai dar uma empurrada de procedimento, né? E eu achava realmente isso por conta de relatos de amigas. E eu falei, cara, não é esse o caminho. Não é. Porque muitas falavam, eu fui fazer o nariz por conta de um desvio de septo. E eu fui empurrada para fazer uma rinoplastia. Aí depois, a minha bochecha... Porque, obviamente, você vai mudar o seu nariz, o rosto vai ter que dar uma ajeitadinha naturalmente. E o rosto não adequou. Aí fui empurrada para fazer uma bichectomia. Só que aí eu ficou muito desproporcional ao meu maxilar. Aí raspei. E aí você vai ver que a pessoa já não é nem mais a mesma. Eu falei, cara, eu achava que esse era o caminho que era, né, acho que pragmático de todos os profissionais. Vão dar uma empurradinha pra você fazer. Não tá legal isso. Você vai falar, cara, realmente não tá legal isso. Se ele tá falando, ele é especializado nisso, realmente não tá. E aí você vai fazendo. E aí eu falei, cara, o movimento não é esse. Porque algumas profissionais que a gente entrevista no podcast... Não é você vai mudar uma coisa e aí automaticamente você vai mudar outra porque não tá legal. Você vai mudar porque você mudou uma coisa que você já não estava satisfeito. Se você tiver uma vontade futura
E muitas amigas já foram empurradas, assim, e hoje não estão nada satisfeitas com o rosto. Porque não era algo que incomodava, né? Exatamente. E eu acho que também um ponto muito importante é que o padrão de beleza muda. Muda. Anualmente. Antes, isso eu acho que é tão... A gente vive Muda tão... a cada estação. Exatamente. E a gente vive tão no automático de consumo que a gente não para perceber isso. Por exemplo, há um tempo atrás, o perfil de corpo era da Paniquete. Sim. Slim, né? Slim... Hoje já é a mulher mais musculosa. Daqui a um tempo, a gente não sabe. E pro rosto é a mesma coisa. Quando teve o boom dos procedimentos estéticos de boca, se eu ia numa festa da galera mais patricinha, todas com uma boca enorme. Hoje você já vê uma boca menor. Natural, mais contornada. Então, assim, você acompanha a tendência ou você acompanha a sua necessidade? Eu acho que enquanto você, sendo especialista nessa área, essa pergunta é muito importante, né? A tendência passa, né? Exato. Então, a gente tem que acompanhar o que a gente tá incomodado. Por isso que eu sempre pergunto, o que te incomoda? Se incomoda o nariz, vamos fazer o nariz. Ah, mas me incomoda o nariz, a boca, o queixo, tudo bem. Mas o que mais te incomoda agora? De repente, você mexendo só no nariz, as outras coisas você vai relevar, não vai... Então, às vezes porque o foco, às vezes, está tão no nariz, né, que o resto vai ficando em segundo plano. Ah, eu quero colocar 3 ml de preenchimento na boca. Não, vamos botar 1. Daqui a 15 dias você vai vir pro retorno. Se precisar... eu boto mais 1 ml. Vamos fazendo devagarzinho, você não precisa ficar totalmente preenchida para se sentir bem. E às vezes 1 ml é o suficiente. Você ouve muito essa questão, tá na tendência. Olha, isso aqui tá na tendência, eu queria muito. Sim. Aí no mês seguinte, saiu de tendência, eu não quero mais. Não quero mais, quero tirar, porque agora as pessoas não estão mais usando. Sim. Cara, isso me assusta até um pouco. Me assusta um pouco porque... Mas isso é pra tudo, é rede social, as pessoas se comparam o tempo todo, tem filtro o tempo todo, tem um monte de gente perfeita no Instagram, né? Exatamente. A vida perfeita, com o nariz perfeito, com a boca perfeita, com tudo perfeito. Você vai ver a pessoa pessoalmente, caraca, essa pessoa da foto aqui que eu tava vendo lá. E teve no boom da pandemia, em que todo mundo usava muito o virtual, existia muito maquiagem o tempo todo, porque, né, você tá ali em casa, você não quer estar... à vontade demais numa videochamada. Só que aí começaram os filtros, né? Dentro das plataformas de videochamada. Aí desandou tudo. E aí desandou. E aí eu lembro que houve um boom muito grande das pessoas que pegavam aquele filtro super perfeito. Eu já recebi muito paciente assim... não, doutora, eu tirei uma foto com filtro, eu queria que ficasse assim, igual o filtro. Meu Deus. Muita gente assim. E é um filtro, né? Então, assim, como é que você fala isso pra pessoa? Às vezes dá até pra entender. Porque às vezes a pessoa faz isso e eu olho, eu falo, tá, mas esse filtro aqui deixou o seu nariz mais fino. Então, você quer o nariz um pouquinho mais fino? Olha, eu vou fazer o possível para chegar perto do resultado. Mas isso é um filtro. Então, você não vai ficar exatamente assim. Mas eu vou fazer o possível para te dar um resultado bom, para chegar o mais próximo possível. Agora, se a pessoa tiver uma boca muito pequena, botar um filtro de uma super boca... pagar 1 ml de preenchimento e sair de lá com um bocão, eu já falo logo, ali impossível. Você não vai ficar assim. É uma quebra de expectativa muito grande, né? Aí eu sempre falo, dou esse baque e falo, vamos lá, deixa eu te explicar. Boca é construção, vamos colocar 1 ml, 2 ml no máximo. Daqui a 15 dias você vem, a gente coloca, vai construindo um pouquinho, realmente a sua boca precisa. E aí a gente vai adequando. Quando você faz um procedimento, por exemplo, na boca, quanto tempo ele vai desfazendo aos pouquinhos para poder ter esse tempo de renovação desse ml, por exemplo? A partir do momento que eu coloco o preenchimento, que eu coloco o ácido hialurônico, o corpo já começa a absorver. E ele dura, em média, de 8 a 12 meses. Isso é o que o fabricante do ácido hialurônico que eu uso promete em bula, de 8 a 12 meses. Logicamente que isso vai depender muito do organismo de cada pessoa. Do movimento que essa pessoa vai fazer com a boca, se ela fala muito, se ela é mais quietinha, se ela malha, se ela faz muita expressão na academia, vai sair mais rápido. Entendi. Então, coloca 1 ml no retorno de 15 dias, volta. Se quiser colocar mais um, a gente coloca mais um. E aí a gente vai fazendo as manutenções. Vai lá de 6 em 6 meses, vai lá uma vez por ano. E aí tem gente... eu tenho bastante paciente já que vai lá e eu falo, não, acho que não precisa colocar mais. Eu acho que meio ml, 1 ml, eu acho que é o suficiente. Volta depois, volta no Natal. Que vira um vício, né? Vamos fazer uma outra coisa, ó, o Botox. Vamos fazer o Botox, você já tá com uma linhazinha aqui, entendeu? Eu vou tentando, porque às vezes a pessoa vai lá só pra fazer alguma coisa. A minha secretária fala que as pessoas vão lá pra tomar café comigo.
Aí sai de lá e já quer já alguma... fico feliz, né? Mas isso é uma quebra muito de expectativa, por exemplo, porque muitos acham que com dinheiro você vai ter o profissional que vai fazer tudo que você quer. Mas você sabe que às vezes elas ficam até bem felizes quando eu falo que eu não vou fazer, porque elas começam a cair na real e falam, poxa, legal, ela não tá querendo só pegar o meu dinheiro, ela tá pensando em mim, ela tá pensando na minha aparência. E tem gente que sai de lá me agradecendo por isso, poxa, muito obrigada por não ter feito o que eu queria. Eu achei que você fosse me cobrar horrores para fazer e você me mostrou que eu não precisava. Que não precisava. E que é exatamente isso, porque muitas outras clínicas vão empurrar. Sim. Quando você não se sente empurrada, você fica, ai, ufa. Mas aí a gente entra também... Não tem tanta necessidade. E tem um profissional falando que não tem necessidade. Mas aí eu acho que isso vai muito de cada profissional. A gente entra lá naquele início da conversa, quando eu falei que eu comecei a fazer odonto porque eu queria transformar a vida das pessoas. Que eu queria dar um acalento, que eu queria deixar a pessoa mais feliz. E não simplesmente colocar o dinheiro dela no bolso para a pessoa sair, ir embora e pronto, acabou, entendeu? Eu gosto dessa transformação, eu gosto de ver que a pessoa entrou lá de um jeito e está saindo de lá satisfeita, realizada, feliz. Com propósito, né? Trabalhar com propósito, acho que é a chave. Antes de a gente fechar, quais são os maiores mitos e verdades, eu acho, em questão desse mercado, dessa beleza voltada à saúde, à estética, mas que em um mundo de tanta desinformação que a gente comentou sobre várias coisas que envolvem isso, quais são os mitos que afetam diretamente o dia a dia dos pacientes que você recebe no seu consultório, que você percebe ali na prática como a internet pode ser maliciosa nesse sentido? E bem maliciosa mesmo. Pacientes de faceta, tem vários pacientes que chegam lá achando que eu vou desgastar super o dente, vou deixar dente de tubarão. E não é assim, não é bem assim. 99% dos casos eu não desgasto. Pacientes que leem que a faceta ela dá mau hálito, ela dá cárie, e não é assim. Isso depende muito do paciente, da higienização. Independente de estar com faceta ou não, tem que escovar o dente, tem que passar fio dental. Em relação a preenchimento, que dói muito, que fez, que necrosou, que ficou roxo. Raramente mesmo, não me lembro o último paciente que eu fiz um preenchimento labial que ficou roxo, que doeu horrores, que teve um super problema. Nunca tive problema sério com nenhum preenchimento. Então, assim, tem que ter cuidado com o que as pessoas pesquisam no Google, que as pessoas buscam, porque não é bem assim que funciona. Então, existe muito essa questão dos piores casos acabar se popularizando muito, e isso meio que cria uma quase uma verdade absoluta sobre todo o mercado de estética, né? É bem a história do você tá passando na rua, começa a olhar para cima, tem uma pessoa ali, tem uma coisa estranha, daqui a pouco tá todo mundo olhando, nossa, é mesmo, tem alguma coisa, e o bairro inteiro, meu Deus, não é assim. É um efeito manada, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado com o que as pessoas ouvem, com o que as pessoas leem, porque não é bem assim. Rayane, eu vou pedir para você falar diretamente para essa câmera aqui um recado para esse público. No geral, dessas pessoas que, esses futuros profissionais, inclusive, que estão se profissionalizando agora e que buscam um equilíbrio entre o lado profissional do qual ele está se especializando e uma possível gestão, uma possível administração de uma clínica própria. Como equilibrar isso à medida em que o mercado se atualiza, ele se transforma, um novo público-alvo pode vir a ser o seu e desses futuros profissionais. Então, como equilibrar o sonho com a própria profissão, o exercício da própria profissão e as mudanças do mercado que a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento? Para as pessoas que estão se formando agora, que estão no seu último ano de faculdade, o meu conselho é que estudem, se capacitem, busquem outros cursos fora da casinha, fora da faculdade. Busquem conversar com profissionais, sigam no Instagram. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa, mas tem que ter um pouquinho de cuidado com ele também. Então, tenta conversar com outros profissionais, o que eles estão fazendo, segue, manda mensagem e busca sobre empreendedorismo, imposto, gastos, o que está entrando, o que pode entrar, o que está saindo, salário de funcionário. É muito importante fazer uma pesquisa de campo, olhar onde você vai abrir a sua clínica, quanto você vai gastar para abrir a sua clínica, investimento, aluguel. Então, tem muita coisa que você pode pesquisar antes de fato, abrir a clínica para não errar tanto assim como eu errei. Eu aprendi na marra, aprendi no erro, foi difícil. Mas dá certo. É isso, Rayane, dá certo. A gente
falou muito aqui sobre, não só sobre a área de atuação sua, mas sobre vários assuntos voltados ao empreendedorismo, sobre o mercado da beleza e saúde. A gente bateu vários pontos aqui, eu consegui fechar minha pauta inteira com você sobre vários assuntos que eu queria falar. E eu acho que o importante de participação de podcast, assim, principalmente para quem é empreendedor, é explicar e desmistificar mitos que acabam sendo verdades absolutas, né, para um mercado em ascensão. Então, acaba que quando você cresce, profissionalmente, você acaba vendo como o mercado está mudando, o que ele já foi, o que ele é hoje. E ter total resistência à mudança, eu acho que é um tiro no pé. E você provou isso pra gente aqui no podcast. Então, muitíssimo obrigada por participar. Eu que agradeço. Olha, essa foi mais uma edição do Clubecast, o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Esse é um espaço que é totalmente dedicado a gente receber empreendedores de sucesso para falarem sobre suas áreas de atuação. E hoje o papo foi sobre empreendedorismo dentro da área de odontologia, como é possível equilibrar uma gestão administrativa, uma área de atuação com grande especialidade, ou seja, é possível você estar no front, mas também no backstage. A importância de você conseguir gerir tudo com equilíbrio. Então, a gente convidou hoje Rayane Tindo, que administra 2 clínicas, teve uma trajetória aí que o negócio caiu no colo dela, ela conseguiu fazer disso algo em ascensão. Eu espero que essa história tenha inspirado você, assim como me inspirou, e até a próxima. Até.